Hoje a gente vai explorar um pouco aqui a vida, a história do personagem Justiceiro, mais conhecido para os íntimos como Frank Castle. Vamos falar um pouco sobre as polêmicas recentes que vem envolvendo o personagem, vamos falar também um pouco sobre o futuro dele no MCU e também vamos tentar rebater alguns argumentos que dizem que o tom do Justiceiro não combina com o tom do MCU. Argumento esse que eu discordo e tenho minhas opiniões acerca dele. Bom, primeiro, antes pra gente entender um pouco o Justiceiro, precisamos voltar na sua origem, lá em 1974, em The Amazing Spider-Man 129, aonde o Justiceiro teria sua primeira aparição como um simples assassino de aluguel contratado ali pelo Chacal para matar o Homem-Aranha. Isso mesmo que você está ouvindo. O Justiceiro não foi criado como um herói ou um anti-herói, ele foi criado basicamente como um vilão para matar um dos personagens mais populares da Marvel Comics. Posteriormente, ele viraria até mesmo um aliado do Homem-Aranha em várias lutas contra o crime, tendo em vista que um dos seus vilões principais seria o Rei do Crime, Wilson Fisk, que também já foi vilão do Homem-Aranha nos quadrinhos, vilão do Demolidor, e esses três personagens têm uma conexão muito interessante nas histórias em quadrinho. O Frank Castle era um soldado que lutou no Vietnã, inclusive essa fase dele no Vietnã é muito bem explorada pelo Garth Ennis em Marvel Max, né? Nas histórias do Justiceiro publicada pelo selo Marvel Max, que foi compilada aqui no Brasil em 4 encadernados capa dura na coleção Marvel Deluxe em Justiceiro no Princípio, Justiceiro Mãe Rússia, Justiceiro Barracuda e Justiceiro Valley Forge. Esses encadernados estão um pouco esgotados, mas se você procurar um pouco melhor você consegue encontrá-los. É a melhor fase do Justiceiro de longe. O Frank Castle, ele era um soldado, como eu falei aqui anteriormente, muito bom, e muito dessa qualidade que o Frank Castle tinha como soldado vinha da sua psicopatia. Ele era um cara muito perturbado, ele era um cara louco, que matava sem piedade e tinha uma habilidade muito grande em matar. Isso tudo é muito bem trabalhado na fase do Garth Ennis nos quadrinhos e que inclusive vai reverberar futuramente na sua atuação contra o crime, depois que o Frank Castle perde a sua família num tiroteio de criminosos. Sua esposa e seus 2 filhos são mortos, brutalmente mortos, e faz com que o Frank Castle pegue toda aquela sua raiva, toda aquela sua psicopatia animalesca de vontade de matar e concentre todo o seu ódio para bandidos e assassinos. E assim ele vai atrás de todos os tipos de bandidos que você possa imaginar e faz a justiça. Por isso aqui no Brasil ele é chamado como Justiceiro. Lá nos Estados Unidos ele é chamado de The Punisher, que seria algo como o Punidor, mas aqui no Brasil foi traduzido como Justiceiro e nós conhecemos até hoje como Justiceiro. Bom, o personagem que foi criado lá em 1974 como um simples vilão que foi ganhando várias camadas ao longo dos anos, já fez parte de algumas equipes como os Thunderbolts, como também o Vingadores Selvagens. Inclusive ele já chegou até mesmo a vestir a armadura do Máquina de Combate para poder lutar contra criminosos. É uma história inclusive bem interessante do personagem que você consegue achar aí na internet para ler e tudo mais. Ele tem alguns aliados nos quadrinhos como o Microchip, que é um especialista em tecnologia que aparece inclusive na série da Netflix também. O Martin Soap, que é um policial também, que é super sem sorte, um cara fudido na vida. Tem o famoso Nick Fury, né, que é o ex-diretor da SHIELD, e tem o Homem-Aranha e Wolverine que sempre tá ajudando ele de alguma forma, tal qual o Demolidor. Precisamos também falar sobre os grandes inimigos do Justiceiro, que é o Wilson Fisk, que é o Rei do Crime, tem o Retalho, que é um poderoso chefe de quadrilha, tem o Barracuda, que é um assassino de aluguel, tem a Mangue Nuts, que é uma personagem até engraçada que apareceu ali nos quadrinhos do Garth Ennis, né, que é o Bem-vindo de Volta Frank, que é um quadrinho bem engraçado mesmo. Ela é chefe de uma quadrilha italiana. Tem o Russo, que é um assassino a serviço da Magnute, e tem o Dr. Destino também, né, que a gente conhece aí como o Monarca de Latvéria, né. Inclusive o Dr. Destino aparece em Vingadores Selvagens, mas o próprio Justiceiro não tem nenhuma relação com ele nessa história. Bom, muitos roteiristas interessantíssimos passaram pelo personagem, como Gary Conroy, o Garth Ennis, o Chuck Dixon, o Steve Grant, o Dan Abnett, Andy Lanning e o próprio Greg Rucka. Os principais desenhistas que passaram pelo personagem foi o Mike Zeck, o John Romita Jr., o Goran Parlov, o Steve Dillon, o Jim Lee e o Wilson Portácio, que é um dos caras aí, né, da Image Comics. Cara, o Justiceiro é um dos personagens com a maior profundidade psicológica dos quadrinhos, e eu explico pra você por quê. O personagem ele foi criado como um simples vilão, tá? Ele foi criado para matar. Ele foi criado simplesmente para assassinar pessoas sem escrúpulo nenhum.
Ao longo do tempo, principalmente graças ao Garth Ennis, ele foi ganhando uma profundidade muito grande, fazendo com que nós entendamos hoje que o fato do Justiceiro virar esse anti-herói que mata vilões e mata criminosos sem escrúpulo não é simplesmente pelo fato dele ter perdido a sua família, mas sim pelo fato do Justiceiro já ter uma ânsia, já ter potencialidade a matar. A gente consegue ver isso muito bem explorado nas HQs do Garth Ennis, muito antes de acontecer ali o crime fatal contra a sua família. No Vietnã, cara, ele usa as técnicas mais sangrentas para matar pessoas. E a gente vê muito sobre a psique do personagem ali nessas histórias da Marvel Max do Garth Ennis. O personagem teve várias histórias em quadrinhos e ele, infelizmente, também esteve envolvido em muitas polêmicas aí. Isso porque o símbolo da caveira foi utilizado ao longo de anos por várias pessoas. Bom, até porque é um dos símbolos mais populares dos quadrinhos e um dos símbolos mais utilizados em camisas de super-herói, né? Sempre que você vai numa loja onde vende camisa de super-herói, tem a camisa da caveira do Justiceiro. Então, cara, todo tipo de pessoa utiliza. E a caveira do Justiceiro também foi muito utilizada por policiais, porque acha o símbolo muito legal. Porra, um ex-militar que virou um combatente do crime e que usa um símbolo foda, que inclusive é associado até mesmo com o símbolo do BOP aqui no Brasil. Por que eu não vou utilizar, né? Por que eu não utilizaria? Mas acontece que lá nos Estados Unidos, os policiais utilizaram o símbolo do Justiceiro como seu símbolo. Só que tem um problema muito sério, porque o Justiceiro, cara, ele é uma comprovação muito clara da falha do sistema. Então não faria tanto sentido assim um policial que está ali para poder servir a sociedade, que está ali para servir o sistema, utilizar o símbolo no seu peito que marca ali como símbolo principal a falha do sistema. A falha do sistema com o Justiceiro. Justiceiro esse que é um personagem muito inspirado em personagens como Rambo, como Charles Bronson em Desejo de Matar e vários desses personagens aí brucutu dos anos 70 e 80. Então gerou uma polêmica muito grande nos Estados Unidos quando policiais e até mesmo grupos supremacistas começaram a utilizar a caveira como seu símbolo principal. Isso acabou atribuindo ao personagem uma imagem negativa demais. Recentemente, até mesmo policiais americanos que lutam ali na faixa de Gaza estavam utilizando esse símbolo e até mesmo foi feito vídeos desses policiais ali batendo, né, em palestinos e tudo mais, utilizando o símbolo da caveira. Um fator que atribuiu uma mácula muito grande ao personagem. Por conta disso, várias tretas aconteceram ao longo do tempo. O próprio Gary Connery, que é o criador, um dos criadores do personagem, já veio a público várias vezes criticar essas atitudes de pessoas que utilizam o símbolo do Justiceiro, deturpando o símbolo, e várias outras questões já aconteceram. Recentemente, nos quadrinhos, ele recebeu uma nova roupagem, onde a caveira dele mudou, e pessoas de dentro da Marvel falaram que essa fase do Justiceiro nos quadrinhos atual está sendo publicada justamente para tentar mudar essa imagem que o personagem tinha de simplesmente ser o cara que vai lá e faz a justiça com as próprias mãos. Uma coisa que não vem sendo muito provada, pois eu já li o volume 1 e o personagem continua tão badass quanto. Agora sobre o Justiceiro no MCU. Bom, o MCU, que foi criado há mais de 10 anos atrás, ele é um universo compartilhado de vários filmes da Marvel, de personagens classe A da Marvel e classe B também, que foi se unindo num grande megaverso que culminou em Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. Muitas pessoas utilizam o argumento de que o Justiceiro é muito violento para entrar nesse universo, de que o tom dele não combina com o tom da Marvel. Mas como é que não combina, sendo que, porra, arrancaram a cabeça do Thanos no filme do Vingadores? Várias cenas dos filmes dos Vingadores, os Vingadores entram nas cidades e quebram tudo, explodem tudo, mata gente pra caramba. O próprio Capitão América mata gente também nas histórias dos Vingadores. O Homem de Ferro, cara, o Homem de Ferro ele simplesmente era dono, ele é dono das indústrias Stark que produziam armas e bombas que foram responsáveis pela morte de várias pessoas. Por que simplesmente um justiceiro como o Frank Castle não poderia estar nesse universo também? Não faz tanto sentido assim. E recentemente o Disney Plus adicionou ao seu catálogo as séries da Netflix como Demolidor, como Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage e Justiceiro. E foi feito também vários comerciais pela Disney Plus para promover essas séries, o que dá indícios de que os personagens podem ser introduzidos a qualquer momento no MCU. Um outro indício também é que no último filme do Homem-Aranha, que teve o crossover com os 3 Homem-Aranhas, o Demolidor aparece. Na série, inclusive, da Gavião Arqueira, aparece o próprio Wilson Fisk, que é um dos grandes vilões do Demolidor. Então, eu não vejo motivo porque o Justiceiro não poderia aparecer no MCU. Claro, talvez com uma adaptação ou outra, porque eles com certeza não vão querer
querer colocar o Justiceiro no MCU como um cara violentíssimo que vai matar as pessoas de forma sanguinária, como é feito nos quadrinhos, mas eu acho que ele pode muito bem entrar, e o Jon Bernthal, que é o ator que interpreta ele nas séries da Netflix, é um ator perfeito pra voltar pro papel. O Justiceiro já teve 3 filmes, cara. Lá nos anos 80, que quem interpretou ele foi o Dolph Lundgren, de uma forma muito bem interpretada, porém esse filme não aparece a caveira do Justiceiro. O próprio diretor do filme dizia na época que o personagem era cômico demais e ele não queria fazer um filme que fosse associado tanto assim aos quadrinhos. E faz um filme do personagem meio que descaracterizado, porém tão bom quanto as histórias do personagem. E ali no início dos anos 2000 também temos outro filme do Justiceiro, dessa vez interpretado por Thomas Jane, o ator que pra mim, na minha opinião, foi um dos melhores atores a interpretar o personagem até hoje. Inclusive ele até fez um filme depois, um filme independente, né, autoral, com uma cena do personagem muito bacana que você consegue encontrar aí no YouTube facilmente. Depois também foi feito um outro filme do Justiceiro, cujo nome foi Justiceiro Zona de Guerra. Esse filme não fez tanto sucesso, foi muito criticado, porém é um filme bastante interessante também, que acaba adaptando algumas histórias dos quadrinhos do personagem também. O personagem apareceu em vários games, inclusive games dos anos 90 e 80 também, aqueles games que a gente costumava jogar nos fliperamas da vida, né? E recentemente a última aparição dele ali como live action foi nas séries mesmo da Netflix ali, na série do Demolidor e na série do próprio Justiceiro. Rumores apontam que o personagem pode aparecer a qualquer momento no MCU. Não sabemos como, não sabemos quando, mas dizem que pode aparecer. Alguns rumores até mais radicais dizem que ele vai aparecer inclusive no filme do Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Seria talvez o Justiceiro do Thomas Jane, não sabemos ao certo, mas algumas pessoas já disseram que com certeza ele vai aparecer, não tenho certeza disso, vamos aguardar para ver. Mas na minha opinião, o personagem é um personagem muito interessante que não pode ser esquecido, tampouco jogado na geladeira. Vamos ver como a Marvel vai lidar com esse personagem nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário aqui e dê uma sugestão pra gente de mais temas para os próximos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau.